Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcel Guimarães voltando aqui para fazer os exercícios que eu separei relacionados com a aula demonstrativa, na qual a gente tratou de atividade financeira do Estado, o arcabouço legal ligado ao direito financeiro, tratamos um pouquinho de receita, de despesa pública, vimos os conceitos básicos do PPA, da LDO, da Lei Orçamentária Anual, composta de orçamento fiscal, seguridade social e investimento. Falamos um pouco do ciclo orçamentário, de como é o crédito orçamentário inicial e adicional, e depois no final a gente acabou falando um pouquinho do orçamento programa e o que é um programa de governo. Claro, sempre de uma forma muito superficial, tá? O nosso objetivo, de novo, nessa aula inicial não é esgotar o assunto, então a partir do conteúdo que a gente estudou, a gente faz agora algumas questões relacionadas ao assunto de hoje, tá? Atividade financeira do Estado, a introdução ao orçamento público, os créditos adicionais e os outros conceitos que a gente acabou de estudar. Então, eu separei questões do CESP, tá? Claro que dependendo do concurso você vai fazer questão da FCC, então a cada curso que a gente for lançando, a gente vai ter o material em PDF, tá? As questões direcionadas para aquela banca e as videoaulas que também vão contemplar sempre a questão daquela banca. No momento inicial, como a gente sempre tem mais questões do CESP, tem mais concursos na praça feitas por essa banca, eu resolvi separar para hoje questões relacionadas ao assunto da banca CESP, ou agora chamada de Sebrasp. Vamos lá. Então, o primeiro exercício, primeira questão aqui. Questão do STJ 2018. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deve ser apresentada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Então, essa questão pedia para o candidato julgar os itens sobre fundamentos de administração financeira e orçamentária. Item 99 da prova, gente, é o momento em que você já está um pouco cansado, tá? Então, eu sempre, na medida do possível, gosto às vezes de comentar isso, porque, claro que nem todo mundo vai fazer a prova naquela sequência em que ela aparece, mas a maioria das pessoas começa a prova pelo item 1 lá de português. Isso não é à toa, o cara já vai ficar cansado na prova de português, o cara vem se cansando ao longo da prova, chega na questão 99, ele já tem um nível de cansaço que pode fazer com que ele erre, às vezes, uma questão idiota, tá? Então, essa questão está dizendo o seguinte: a proposta orçamentária do Poder Legislativo deve ser apresentada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Primeiro ponto importante aqui, tá? Você sempre vai ficar de olho nessa palavrinha aqui, no deve. Deve ser, pode ser, deve ser. Às vezes é isso que faz a questão estar certa ou errada. Numa prova de certo ou errado, o cara que fez essa questão agora, ele vai mudar ela no futuro, tá? Então ele vai mexer naquele ponto. A proposta orçamentária do Legislativo no Brasil, ela é apresentada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo? Sim. Por quê? Porque as leis orçamentárias, todas elas, são de iniciativa do Poder Executivo. Então, mesmo que no orçamento eu tenha dotação para o Poder Legislativo, elas são empacotadas num projeto de lei que é feito pelo Poder Executivo e elas são encaminhadas pelo Poder Executivo ao Legislativo, tá? Com algumas datas que a gente vai estudar, mas está correto dizer que essa proposta deve ser apresentada ao Congresso pelo Poder Executivo, sim, ok? Então, a primeira questão que a gente acabou de fazer aí, ela aborda um assunto, é uma questão recente do STJ de 2018, abordando um assunto que a gente estudou de uma forma muito sutil na aula de hoje, tá? Muito ampla, pouca coisa, que é o ciclo orçamentário, e a gente trabalha com um modelo em que o Executivo elabora a proposta e executa o orçamento, e o Legislativo discute, vota e aprova, e depois faz o controle e a avaliação, beleza? Então, primeiro item correto aí. Próxima questão. São reservadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias disposições sobre exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual. Então, vamos lá. Prova de certo ou errado, eu estou procurando erros. O item está dizendo para mim, está mostrando, tentando me enganar, dizendo o seguinte: são reservadas à LDO disposições sobre exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração e organização do plano plurianual. Num primeiro momento, gente, você já pode, mesmo que você não tenha muita noção do que ele fez para tornar o item errado, já tem um erro absurdo aí. Por quê? Como é que a LDO vai tratar de organização do PPA, do plano plurianual, se ela é feita após ele? Então já tem um erro de lógica absurdo aí, eu já posso marcar errado por causa disso. Segundo ponto importante,
Se você olhar o artigo 65, parágrafo 9º da Constituição Federal, ele estabeleceu lá que cabe a uma lei complementar, que será a nova lei de finanças públicas, que não foi feita ainda, dispor sobre esses itens que estão citados ali. Exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração e organização de PPA, LDO e LOA. Então, não é reservado à LDO essa matéria. Essas matérias são reservadas a uma lei complementar, tá, que vai ser a nova lei de finanças públicas no Brasil. Esse era o erro do item, tá, que a gente encontrou aí. Próxima questão. A respeito de noções básicas sobre tributos. Os fatos geradores dos impostos são situações que independem de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Então, li a primeira vez, tá? Formei uma primeira opinião do item, vou ler de novo. Os fatos geradores dos impostos. Então, vamos lá. Vamos lembrar só um detalhezinho que a gente estudou agora há pouco, tá? São 3 receitas tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são desvinculados, tá? Não tem vinculação, eles independem de uma atividade estatal específica. Então, o que está trazendo nesse item aqui de importante para a gente? Os fatos geradores dos impostos são situações que não dependem de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Perfeito o que ele está me dizendo, tá? Por quê? O fato gerador do imposto, gente, o imposto é algo desvinculado de uma atividade qualquer. Então, o IPVA não é usado, o recurso do IPVA, para tapar buraco de estrada. Pode até usar, tá? Mas o que eu tenho que entender? Que o imposto ele é desvinculado. Eu tenho um fato gerador. Qual é o fato gerador do IPVA? É eu possuir, ter a propriedade de um veículo, né, automotivo ali, automotor. Então, eu tenho o meu carro e aquilo é um fato gerador para eu pagar um imposto. Mas a partir do momento que eu paguei o valor do IPVA, o governo não é obrigado a tapar buraco de estrada com aquele recurso, tá? Ele é desvinculado, pode fazer o que quiser com aquele dinheiro. Só a título de curiosidade, o recurso para tapar buraco de estrada, ele vem de uma contribuição, que é a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, a CID Combustíveis. Essa sim, como é uma contribuição, tem uma vinculação. Toda vez que você abastece o seu carro, você está contribuindo para a melhoria das estradas do seu país, tá? Olha que bonito falar isso, né? E as estradas estão tudo uma merda. Vamos lá. Próxima questão, sobre o direito financeiro. Os Estados-membros e o Distrito Federal estão impedidos de editar normas gerais acerca da elaboração dos seus orçamentos, porque a CF, a Constituição Federal, atribui tal competência legislativa à União. Então, eu tenho que lembrar o seguinte: a questão está me dizendo que os estados e o DF não podem editar normas gerais sobre a elaboração dos seus orçamentos, porque a Constituição atribuiu essa competência legislativa à União. O que está errado nessa questão, gente? O artigo 24 da Constituição estabeleceu que são competências legislativas concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal, 4 direitos que me lembravam de dinheiro. Quais eram os 4 direitos? O tributário, o financeiro, o econômico e a parte de orçamento. E 2 que me lembravam de casa, o urbanístico e o penitenciário. Então, o que eu tenho que lembrar? Na competência concorrente, a União faz normas gerais. Mas se a União não fizer a norma geral, os estados podem estabelecer normas gerais dentro ali, né, do seu estado, obviamente, porque a União não fez aquilo. Então, essa questão, o erro dela, tá, é dizer que estados e DF estão impedidos de editar normas gerais. Não estão, tá? Apesar da Constituição reservar para a União a competência para fazer a norma geral, na ausência de uma norma geral, os estados podem fazer a competência suplementar ali e legislar sobre aquele assunto. Lembrando aí, para quem já estudou isso em constitucional, que se aparecer uma lei federal sobre aquele assunto, ela não vai revogar a parte contrária, vai apenas suspender a eficácia. A gente vai falar sobre isso mais ao longo do curso, mas o item é errado. Próxima. Integram o orçamento fiscal previsto na Lei Orçamentária Anual, os fundos de incentivos fiscais e o orçamento das empresas públicas independentes. De novo, integram o orçamento fiscal. Lembrando que são 3 orçamentos: fiscal, investimento e seguridade social. Ele está dizendo aqui que dentro do orçamento fiscal eu tenho os fundos de incentivos fiscais, ok, até aí tudo bem, mas eu tenho o orçamento das empresas públicas independentes. Achei um erro. Tá? Qual o erro que eu acabei de encontrar, gente? Está aqui.
Dentro do orçamento fiscal não estão as estatais independentes. As estatais, se tiver alguma estatal dentro do orçamento fiscal, é porque ela é uma estatal dependente, ou seja, ela depende do governo para pagar salário, custeio e para receber despesa de capital. Então, esse independente aqui tornou o item errado, tá? As estatais independentes, a gente estudou, elas estão dentro do orçamento chamado de investimento. Ok? Próxima. Além de disciplinar o sistema financeiro nacional, o direito financeiro regulamenta a atividade financeira do Estado no que diz respeito ao orçamento público, receita pública, despesa pública, crédito público, responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. De novo, ele está me dizendo que é uma questão que tem relação com o direito financeiro, que além de disciplinar o sistema financeiro nacional, o direito financeiro regulamenta a atividade financeira do Estado. No que diz respeito a 4 itens, lembre-se de que a tal da AFE, Atividade Financeira do Estado, ela tem 4 itens, que são o orçamento público, a receita pública, a despesa pública e o crédito público. Então, o que eu estou enxergando nesse item é o seguinte, que o direito financeiro realmente vai fazer isso aqui, tá? Tem relação com a atividade financeira do Estado, tem orçamento, tem receita, despesa e crédito. E ele botou ali também responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. O problema dessa questão está aqui. Estava quase bom o quadrado, o retângulo que eu estava fazendo ali, mas ok. Essa questão foi muito difícil, tá, gente? É muito fácil, tá? É muito fácil comentar a questão com gabarito na mão, é muito bacana você fazer coisa com o Google do lado. Na hora da prova, você não tem nada disso. Na hora da prova é igual corrida de Fórmula 1. O teu carro tá lá, é só você ali dentro correndo e foda-se, tá? Então, é muito legal, é bacana fazer, estudar em casa, tá? As pessoas, né, tendem a querer treinar, eu vou fazer a questão em casa. Cuidado, a gente não treina em casa. A hora da prova, aquele momento é um momento hostil, que você tá nervoso. Eu não sei se vocês sabem, mas a banca, ela contrata pessoas para sentarem do seu lado e ficarem fungando, comendo. O cara leva um piquenique para a prova, tá? Abre aquela pipoca de isopor e fica sentado do teu lado, com a boca aberta, mastigando. O ventilador quebrado é sempre em cima da sua cabeça e ele faz barulho. O cara que está atrás de você, ele lê a prova, né, murmurando, e você, porra, filho de uma puta, né? O cara não para de fazer barulho, ele vai sacudir o pé na sua cadeira. Então isso tudo vai acontecer lá na hora. E você vai estar nervoso, tá? Ainda mais se você largou o emprego para estudar, se você tem uma pressão da família, as pessoas não entendem como é difícil estudar para um concurso e passar num concurso. As pessoas, principalmente no Natal, né, Ano Novo, que você vai naquela reunião familiar, e aí fulano ainda está estudando para aquele concurso, ô rapaz, eu tô, pô, mas até hoje você não passou, mas você engordou, né rapaz? Eu engordei, seu filho de uma puta, né? Eu engordei, aí vai mais um ano, e aí passou? Não passei ainda não, mas agora tu engordou mesmo, né? Agora tu tá um porco, né? Agora acabou realmente, é melhor tu parar de estudar, e aí vai, até o dia que você passa, aí você deu sorte, né? Ah, você passou? Porra, dessa vez você deu sorte, que bacana. Gente, concurso não tem nada a ver com sorte, tá? Concurso é capacidade de você estudar, de se concentrar, de se comprometer, de abrir mão de tudo que você queria fazer para ter um objetivo ali. Quando você resolver estudar para um concurso, o mundo vai se conspirar contra você e todo mundo vai te convidar para casamento. O seu melhor amigo vai falar, rapaz, eu vou casar e você queria que você fosse o padrinho. Quando é o seu casamento? Ah, dia 19 de novembro. Aí você olha o edital, é a única prova que vai ter naquele ano, é 19 de novembro. Fala, oh, rapaz, não vou poder ir. Então é aprender a falar não para tudo, tá? O concurso é assim. E aí, voltando para cá, quando você estiver numa prova de concurso, essa questão é difícil. Porque depois é muito fácil chegar aqui e falar, não, ela é errada porque o sistema financeiro nacional ele é disciplinado pelo direito econômico e não pelo direito financeiro. Ok, na hora da prova todo mundo errou isso aqui, tá? Porque ninguém olhou para esse sistema financeiro. Todo mundo ficou preocupado com o resto, com o fato do direito financeiro ter a ver, ter relação com a atividade financeira do Estado. Então esse é o tipo de questão que é bacana de resolver aqui, mas sabendo que essa aqui provavelmente você vai errar na hora de uma prova, tá? E sendo muito sincero com vocês, eu na hora da prova talvez erraria essa questão. Eu não ia olhar para aquilo ali, tá? Ah, eu acho que o sistema financeiro tem relação com aquilo ali. Depois que vê o gabarito, aquele ali é o erro mesmo, tá? Próximo.
Classifica-se como extra-orçamentária a despesa correspondente à devolução de valores de terceiros temporariamente em poder do ente público. Então vamos lembrar que a gente viu que existem dois tipos de receitas e de despesas, as orçamentárias e extra-orçamentárias. A orçamentária é a que pertence ao governo, né, no caso da receita, e a receita extra-orçamentária é aquela que transita temporariamente pelo caixa, não pertencendo ao patrimônio público. Já a despesa orçamentária é aquela despesa que está fixada na LOA, que é autorizada na Lei Orçamentária Anual. E a despesa extra-orçamentária é aquela que eu estou devolvendo o dinheiro que não é meu e ficou temporariamente comigo. Então, esse item está dizendo o quê? Que classifica-se como extra-orçamentária a despesa correspondente a uma devolução de valores de terceiros temporariamente em poder do ente público. Perfeito o que ele está me colocando, tá? Não há erro nessa assertiva. Tá? Por quê? Porque a despesa extra-orçamentária é exatamente devolver um valor de um terceiro que ficou temporariamente em posse do governo, ok? Claro que a gente vai estudar isso com mais detalhes ao longo do curso, é só para ter o primeiro contato com o conteúdo. Próxima. No mês de novembro de 2016, fortes chuvas e ventanias assolaram uma região administrativa do Distrito Federal. O fato de terem causado danos a casas e aparelhos públicos possibilitou a caracterização de calamidade pública e não havia na Lei de Orçamento de 2016 dotação orçamentária específica para sua recuperação. Então, antes de ver a questão, seguinte, ele está dizendo que ventou pra cacete, choveu e estragou a porra toda. E aí, o que a gente vai ter que saber? Houve uma calamidade pública. Ele está dizendo que não tinha dotação no orçamento para aquilo. Por quê, gente? Porque se tivesse dotação no orçamento para aquela finalidade, bastava eu ver se aquele recurso era suficiente. Se não fosse suficiente, eu reforçaria a dotação por meio de um crédito chamado de suplementar. O que ele está dizendo é que ventou e houve uma calamidade. Então, antes de olhar a questão, o que eu já tenho que enxergar aqui? Que é um caso para abrir um crédito de qual tipo? Suplementar, especial ou extraordinário? Ventou, houve calamidade, não tinha recurso no orçamento para aquilo. Então é uma despesa urgente e imprevisível. Eu vou abrir qual crédito? O extraordinário, tá? Então vamos voltar aqui e ver o que ele vai perguntar. Nesse caso, para o reparo das casas, o GDF, o Governo do Distrito Federal, deverá utilizar-se da abertura de crédito extraordinário. Perfeito, tá? Exatamente isso, porque era uma calamidade, não tinha no orçamento dotação para aquilo, é uma nova despesa, mas é uma nova despesa que é urgente e imprevisível ou imprevista. Beleza? Próximo item. Com relação ao orçamento do Brasil, julgue o item considerando que está na Constituição. As diretrizes orçamentárias são estabelecidas por leis de iniciativa do Poder Executivo. Tá? Então, as diretrizes orçamentárias, aí ele está falando ali em cima. Ele está me mostrando na questão, pedindo para eu julgar o item como certo ou errado, e ele está falando que o crédito adicional para comprar um terreno, para construir um ginásio de esporte, nos termos da legislação vigente, que é a Constituição e a 4.320, esse crédito é extraordinário. Gente, eu vou olhar agora lá em cima o enunciado para ver se realmente o crédito é extraordinário. Mas, o que eu já posso pensar? Não tem lógica, tá, eu botar um dinheiro para construir um ginásio como algo que seja urgente e imprevisível. A não ser que eu vá fazer uma Olimpíada, uma Copa, um troço, e amanhã vai começar e eu não fiz porra nenhuma, aí eu vou abrir um crédito extraordinário, ou então, olha, tá todo mundo desabrigado na cidade, eu vou construir um ginásio para botar esse povo, vai demorar um tempão. Então não tem muita lógica, mas a gente vai olhar assim mesmo para ver as características, né, que estão aqui no enunciado. Vamos lá. Aqui em cima ele está dizendo que no mês de agosto de 2015 foi aberto um crédito adicional para a utilização de recursos por excesso de arrecadação, que a gente vai ver depois que é uma das fontes para abertura, no valor X, destinado à aquisição de um terreno para a construção de um ginásio de esportes para o qual não havia dotação orçamentária específica. Então o ginásio, está aqui, é um crédito para o ginásio, que é esse da questão, não havia dotação específica. Gente, se ele não falou nada sobre urgência e imprevisibilidade, esse crédito não é extraordinário, tá? E se não havia dotação, eu não tenho nem o que reforçar. Então esse é o caso clássico do crédito chamado do quê? De especial. Esse é o erro da questão, que aqui embaixo estava dizendo que esse crédito para construir o ginásio, nos termos da lei, seria um crédito extraordinário, errado, tá? Esse crédito aqui é um crédito, no caso, especial. Beleza? Próximo. Também no mesmo enunciado, no mesmo bloco ali,
ele agora está querendo saber do segundo crédito. Ele está dizendo que, nos termos da legislação, o crédito adicional para a construção do hospital municipal classifica-se como um crédito suplementar. Então a gente vem aqui em cima, vamos olhar realmente o que ele está me perguntando. Aqui, nessa aqui. No mês de setembro de 2015, foi aberto outro crédito adicional no valor de 100 mil, destinado a um reforço de dotação orçamentária já existente, relativo à construção de um hospital municipal, também para a utilização de recursos por excesso de arrecadação. Reforço de dotação que já existe, é crédito suplementar. Tá? Então, nos termos da lei, esse crédito para construir o hospital, ele é suplementar? É, porque ele está reforçando uma dotação que já existia. Item perfeito, tá? A questão correta no que a gente tem aqui, tá? Com as informações que ele forneceu, só pode ser um crédito suplementar mesmo, certo? Próxima. A Constituição Federal de 88 atribuiu ao Poder Executivo a competência para a elaboração da proposta orçamentária e ao Poder Legislativo a competência para sua aprovação. Então, a Constituição de 88, ela dá ao Executivo a competência para elaborar a proposta orçamentária? Sim, passei no primeiro teste da questão. E ao Legislativo a competência para a sua aprovação? Perfeito, tá? Correto o que ele está dizendo, o Legislativo aprova, o Executivo elabora a proposta sem nenhum erro, só lembrando o seguinte, que quando a gente está numa questão do CESP, a gente precisa entender que a questão que está incompleta, ela não está errada, tá, gente? Ele está dizendo aqui, ele está colocando duas atribuições dentro daquele ciclo de 4, né, que a gente tinha lá, proposta orçamentária elaborada pelo Executivo, eu tenho a discussão, votação e aprovação no Legislativo, a execução no Poder Executivo e o controle e avaliação no Poder Legislativo. Ele não falou que são apenas essas as atividades, né, do ciclo orçamentário que estavam na questão. Se você voltar aqui, vai perceber o seguinte, que ele não está dizendo que o ciclo orçamentário é só elaborar e aprovar, mas dentro desse contexto ele está me definindo que o Executivo, tá, vai elaborar a proposta, perfeito, e o Legislativo vai aprovar aquela proposta sem problema algum, questão correta. Próxima. TCU 2015, o sonho de consumo de muitos candidatos aí para concurso público, e realmente com toda razão, tá? É muito bom trabalhar no TCU, é o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida, tá? Melhor que o Senado o Senado paga mais, mas o TCU em termos de trabalho, de ambiente de trabalho, condições, é muito melhor. Mas vamos lá. Os ingressos extra-orçamentários, tais como os oriundos de depósitos em calção, têm caráter temporário e representam passivos exigíveis do Estado, sendo sua restituição independente de autorização legislativa. Ingressos extra-orçamentários. Ele está dando como exemplo o depósito em calção. Correto, tá? O ingresso extra-orçamentário, uma das receitas extra-orçamentárias é a calção, a gente vai estudar com detalhe isso para frente. Mas eles têm caráter temporário? Tem, por quê? Eles não pertencem ao governo, então eles têm caráter temporário, eles transitam temporariamente pela conta do governo. O que é um passivo exigível? É uma obrigação que o governo tem de devolver para aquele terceiro o recurso que ele pegou temporariamente. Então, representam sim um passivo, uma obrigação. E a sua devolução, ela é sim independente de autorização legislativa. Tá? Por quê? Porque um ingresso extra-orçamentário, ele jamais, né, a devolução dele, ela vai gerar uma despesa extra-orçamentária. E a despesa extra-orçamentária, gente, ela nunca vai estar na lei orçamentária anual. Então, passou em todos os testes, tudo que eu verifiquei estava ali sem erro, e quando não tem erro numa questão, eu vou naquela questão e marco certo no meu gabarito lá, ok? Então, lembrem-se, tá? Receita orçamentária pertence ao governo, tá? Mesmo que não tenha sido prevista na lei orçamentária anual. A receita extra-orçamentária não pertence ao governo, transita sim no caixa do governo, mas apenas temporariamente, e ela vai ser devolvida para o seu dono na forma de despesa extra-orçamentária. E, obviamente, não vai depender de lei, tá? De autorização em lei alguma, ok? O Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, são importantes instrumentos de planejamento governamental por meio dos quais são definidas as prioridades do governo para um período de 4 anos. Então, o PPA e a LDO, junto com a LOA, são instrumentos de planejamento definidos pela Constituição Federal.
Ele está dizendo que no PPA e na LDO são instrumentos e eu vou definir prioridades do governo para um período de 4 anos. O PPA tem 4 anos, a LDO não. Então eu já achei um erro e já posso tacar um errado ali naquela questão, tá? Então, a LDO, gente, ela dura 1 ano e meio, tá? 1 ano e alguma coisa, ela não tem um período definido, depende de quando ela é aprovada. Em geral, ela é aprovada no meio do ano e ela vai ficar vigente até o final do ano seguinte. A questão já é errada por isso, tá? Ela já tem um erro aqui, tá? Ela já tem esse erro, então eu já podia marcar errado. Eu só quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha aqui. Ô, cacete. Aqui. Pronto. Prioridades, tá? Por que eu destaquei aquela palavra ali? Tá? Porque prioridades, lembre-se, a PPA, diretrizes, tá? Que mais? DOM, diretrizes, objetivos e metas, tá? A lei de diretrizes orçamentárias, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer metas e prioridades. Na literalidade da Constituição, tá? Eu só poderia botar a palavra prioridades, que está aqui, prioridades, para a LDO. Mas um ponto importante, gente, é que você, na minha opinião, você não pode marcar errado nessa questão por conta do prioridades. Por quê? O CESP, em algumas oportunidades, e aí tem questões aí, se eu não me engano, a questão de 2013, não me lembro agora a prova, que ele disse lá que o PPA define prioridades do governo para um período de 4 anos, e a resposta veio como certo, tá? Então, cuidado com a literalidade, porque no português, o PPA, ele sim define, né, na letra da lei, diretrizes, objetivos e metas. Mas na hora que você entende o contexto dele, que no modo amplo ele pode definir prioridades, são as prioridades do governo para 4 anos, o CESP tem considerado isso como correto. Então eu não brigaria com esse ponto aqui dessa questão, ok? Próxima. A classificação orçamentária da receita influencia a destinação do recurso arrecadado, ou seja, a segregação entre a receita de impostos e a receita de contribuição permite que a contabilidade separe a receita que é vinculada, impostos, da que não é vinculada, contribuições. A questão parece difícil até chegar ao final, tá? O cara vem lendo isso numa prova, ele vai entrando em pânico. A classificação orçamentária da receita influencia a destinação do recurso arrecadado, ou seja, a segregação entre a receita de imposto e a de contribuição permite que a contabilidade... Até aí você não entendeu porra nenhuma. Parece aqueles textos motivadores das redações, né? Que você não entende nada, discorra sobre o PIB de Serra Leoa, né? Aí você está perdido lá. O importante da questão era o final, gente, que estava dizendo que ele está separando a receita que é vinculada e disse que quem é vinculado são os impostos, da que não é vinculada, que ele falou que são as contribuições. E isso é errado. Tá? A gente estudou que os impostos, de uma forma geral, são receitas que não são vinculadas, não são presas a nenhuma despesa específica, já a contribuição ela tem um vínculo, ou seja, eu sou obrigado a utilizar aquele recurso naquela finalidade específica qualquer, ok? Próxima. A taxa é a espécie de tributo cuja obrigação tributária tem por fato gerador uma situação que independe de vinculação entre a atividade estatal específica e o contribuinte. Taxa, ele está dizendo que é uma espécie de tributo. Até aí tudo bem. Ele está dizendo que na taxa é foda, parece o nome de uma vodka, né? Mas enfim, na taxa, aquela espécie de tributo, ele tem uma obrigação tributária que tem por fato gerador uma situação que não depende da vinculação entre uma atividade específica e o contribuinte. Gente, não é na taxa, né? Lembrem-se que tem 3 espécies de receitas tributárias que a gente estudou. Quais eram? Imposto, taxa, contribuição de melhoria. O imposto é desvinculado, tá? Só que a taxa e a contribuição de melhoria, as contribuições sociais e o resto todo, eles têm uma vinculação. Qual que é o erro da questão? Onde ele colocou taxa, na verdade era para colocar imposto. É um imposto que é uma obrigação, que é um tributo, que tem uma situação de independência, de desvinculação entre a atividade estatal e o contribuinte, ok? Próxima. Será inconstitucional a lei de iniciativa da Câmara dos Deputados que estabelecer as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro subsequente. Então vamos lá. Essa questão na prova ela é de número 98. Então o camarada já está cansado, ele já está lendo tudo errado, ele já está comendo palavra, ele está lendo o troço ao contrário.
ele está dizendo que é inconstitucional, ou seja, é incompatível com a Constituição, uma lei de iniciativa da Câmara dos Deputados que estabelecer as diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro subsequente. Então vamos lá. Pode isso, Arnaldo? Pode uma lei de iniciativa da Câmara dos Deputados, tá? Uma lei de iniciativa da Câmara. A LDO, ela é de iniciativa de qual poder, gente? Do Poder Executivo. Artigo 65 da Constituição, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Então, uma lei da Câmara que faça a LDO, ela é inconstitucional. Então, voltando para cá, cuidado para não errar, porque o cara olha e fala, oh, a Câmara não pode ter iniciativa na LDO, ele vai lá e marca errado. Só que a palavra-chave da questão estava aqui, ó, será inconstitucional, será sim. Então, o item está correto, tá? É inconstitucional a lei da Câmara que faça, né, estabeleça a LDO. Próxima. A LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. A LDO orienta a elaboração da LOA, sim, correto isso. E ela auxilia na coerência entre o PPA e a LOA, tá? Sim, apesar disso não estar expresso na Constituição, tá? Tem ali um elo, tá? A LDO ela é o elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual, então ela auxilia sim na coerência, sem problema algum nesse item aqui que está correto, ok? Próximo. É uma questão de múltipla escolha adaptada, tá? Às vezes a gente tem que olhar com, né, alguma ressalva esse tipo, né, de questão, porque a questão de múltipla escolha ela é feita dentro de um contexto em que você tem que comparar as alternativas e entre elas às vezes tem uma que é menos pior do que a outra. Mas enfim, para fins didáticos serve para a gente trabalhar aqui. A Lei 4.320, apesar de ser lei ordinária, foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar, só podendo hoje ser alterada por lei dessa estatura. Pessoal, uma lei ordinária não é uma lei feita pelo compadre Washington, não. Tá? Uma lei ordinária, ela é uma lei que é feita, né, com o rito próprio lá da Constituição, aprovada lá por maioria simples entre os nossos queridos congressistas lá. Então, a lei ordinária, lembrando, a 4.320, ela na forma é uma lei ordinária feita lá em 64, tá? Não existia lei complementar, só que a matéria, né, de que trata, que é o direito financeiro, para a Constituição de 88, aquilo ali foi tratado como algo reservado a uma lei complementar. E aí, o que eu tenho que entender nessa questão? A Lei 4.320, apesar de ser uma lei ordinária, certo, ela é uma lei ordinária na forma, foi recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. Foi, porque a matéria dela é reservada à lei complementar, artigo 165, parágrafo 9º da Constituição. Só podendo hoje ser alterada por lei dessa estatura. Ou seja, quero alterar um conteúdo da Lei 4.320, posso alterar? Posso. Eu tenho que fazer um projeto de lei complementar. Perfeito, tá? Correto o que ele estava dizendo aqui, tá? Lembrando que esse assunto de vez em quando frequenta redações de concurso, se eu não me engano, na STJ 2015 ou MPU, na época, uma das redações era falar sobre a necessidade de uma nova lei de finanças públicas e você comentar, né, como é que ela tinha que ser, se já tinha lei para isso ou não, etc. Tinha que discorrer a respeito desse assunto aqui. Próxima. De acordo com a Lei Orçamentária Anual, os orçamentos das empresas estatais dependentes e independentes constam do orçamento de investimento. Apesar de você estar cansado a uma hora dessa, você já conseguiu perceber que essa questão tem algo de errado. De acordo com a Lei Orçamentária Anual, com a LOA, os orçamentos das empresas estatais, dependentes e independentes estão no orçamento de investimento. O que está errado, gente? No orçamento de investimento eu só tenho as estatais independentes, tá? Então eu já encontrei um erro, lembrando que as estatais dependentes, que são aquelas que recebem ajuda do governo para pagar salário, custeio, etc., elas estão ou no orçamento fiscal ou no da Seguridade Social. A independente vai parar lá no orçamento de investimento, sim. O que mais? Próxima. Questão curtinha, essa aí que você erra na prova e dança, né? Que ela tem uma linha, só você falar, essa aí é fácil. Legislação estadual pode dispor sobre direito financeiro? Então ele está dizendo, afirmando, que uma legislação estadual pode dispor sobre direito financeiro. O que eu tenho que lembrar, gente? Artigo 24 da Constituição, competências concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal. 4 direitos que me lembrariam de dinheiro. Quais são? Financeiro, tributário, econômico e a parte de orçamento. E eu tenho 2 que me lembram casa, direito penitenciário e urbanístico. O que tem de interessante nesse artigo? Ao saber esses direitos que estão ali no artigo 24, os outros, gente, só podem estar no 22, que são os da União.
Direito penal está no 24? Não. Então só pode ser da União. Direito intergaláctico, supondo que isso existisse. Está lá no 24? Não. Então vai estar lá em cima no artigo 22 da Constituição. O direito financeiro, ele é uma competência que está no artigo 24. Então, portanto, aquilo ali é competência concorrente. E se a competência é concorrente, uma legislação estadual pode sim dispor sobre direito financeiro. Ok? Vamos supor que essa questão tivesse vindo aqui, tá? É de supositório apenas, tá? Direito penal, é uma suposição. Veio lá direito penal. Legislação estadual pode dispor sobre direito penal? Nem assim o item estaria errado, gente. Por quê? Quando a competência, o direito penal é uma competência do artigo 22, que é legislar privativamente sobre aquilo, é só a União, mas a União pode delegar para os estados por meio de lei complementar. Tá lá no parágrafo único desse artigo, você encontra isso, do artigo 22. Então, uma legislação estadual, ela pode sim dispor sobre direito penal, tá? Não tem problema algum, eu vou apagar isso, porque a questão era sobre direito financeiro, tá? Então, era correto ali dizer que uma legislação estadual pode dispor sobre direito financeiro sem problema algum. Vamos ver a próxima aqui. Não tem próxima aqui. Bom, pessoal, era isso, tá? Eu espero que as questões que a gente resolveu tenham contribuído aí para fixar o conteúdo. Acho de verdade que todo mundo aqui tem condição de aprender a matéria. É uma matéria que não é fácil, é uma matéria que frequenta aí os concursos num nível altíssimo de dificuldade, mas que, como ninguém sabe quase nada sobre isso, tá? E aí eu estou falando a maioria, né? A maioria que vai para a prova vai lá para passear, você tem condição sim de fazer uma boa prova, tá? É levar a sério, é estudar, é acompanhar o curso aí, né, com regularidade, lembrando, né, que a gente sempre vai tentar trazer para vocês a experiência de concurso que eu tenho, vai sempre mostrar a parte teórica, vai ter o seu PDF, vai ter os exercícios, vai ter o resumo direcionado ao final, que a gente vai fazer daqui a pouco, mas sempre pensando que você é capaz sim de passar no concurso e que a matéria, né, você tem condição de lidar com aquela prova, tá? Obrigado aí, a gente volta aí, né, no próximo encontro. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Valeu!